No topo do mundo, onde o ar é tão rarefeito que o próprio silêncio parece respirar, existe uma criatura que reina sozinha. Você já se perguntou como é viver onde a vida quase não ousa existir? Ali, entre o gelo e o abismo, caminha o fantasma das montanhas. Invisível, letal, perfeito. Antes que o vento o apague, ele já desapareceu. O ar rarefeito é um lembrete constante da fragilidade da vida. Mas, para o leopardo das neves, essa adversidade é sua aliada. Ele se move com uma graça quase sobrenatural. Suas patas largas flutuam sobre a neve e apenas rastros tênues denunciam sua passagem. Um andarilho solitário, um rei sem coroa. Seu reino é feito de gelo e silêncio. A solidão é seu escudo. Sua pelagem, uma fusão entre a luz e a pedra, transforma-o em um espectro vivo. Cada mancha escura é um fragmento da própria montanha, e seus olhos, de um verde pálido e hipnótico, enxergam o que nenhum outro ser poderia ver. Nada escapa à sua vigilância. O leve movimento de um íbex distante, o farfalhar de uma presa oculta, até o murmúrio do vento que anuncia tempestade. Mas o que torna esse caçador tão fascinante? É a sua força? Ou a sua paciência inumana, capaz de esperar dias por um único erro da presa? O leopardo das neves é o retrato da sobrevivência, o equilíbrio perfeito entre fome, silêncio e precisão. Cada salto é um pacto com a morte. Cada vitória, uma celebração breve antes do frio recomeçar sua sentença. Quando o ataque acontece, é como se a própria montanha se movesse. Garras, neve, silêncio. E no instante seguinte tudo volta à imobilidade. Apenas o eco do vento leva embora o segredo da caçada. As montanhas são sua fortaleza e seu castigo. O vento corta, o frio fere, mas ele continua. Porque neste mundo congelado, a solidão é o preço da realeza. Se você ficou hipnotizado por esse caçador lendário, assista agora ao vídeo sobre os animais que dominam o impossível e descubra quem desafia o limite da vida nas alturas. Curta, comente Fantasma das Montanhas e se inscreva para continuar essa jornada. A caçada é um jogo de xadrez em câmera lenta. Cada movimento é um cálculo, cada respiração, uma aposta. O leopardo das neves avança, não por impulso, mas por propósito. Ele é a máquina perfeita da predação. Um fantasma vivo moldado pelo frio. No teto do mundo, onde o ar é fino e traiçoeiro, a energia é vida. Um erro, e a fome o vence. Um acerto, e mais um dia é conquistado. Lá embaixo, o rebanho de argalhos se move, grandes, poderosos, mas inquietos. O mais velho fareja o ar. Algo mudou. O vento traz um presságio. O predador observa imóvel, como uma estátua esculpida pelo gelo. O silêncio é seu escudo. A paciência, sua arma. Cada músculo retesado, cada olhar, cada centímetro conquistado é uma vitória. A distância diminui, o perigo aumenta, a fome o corrói por dentro, mas também o empurra para frente. Ele sente o sabor da vitória antes mesmo de atacar. Então, o mundo prende a respiração. Um sopro de vento muda a direção e o favorece. É o sinal. O leopardo se lança. Neve e silêncio explodem juntos. A montanha testemunha a dança entre vida e morte. O grito do argalho ecoa entre os picos. O rebanho se dispersa. O filhote tenta fugir, mas tropeça. A mãe, em desespero, enfrenta o impossível, mas o predador é mais rápido. Um salto, um impacto, e tudo volta ao silêncio. Com um último salto, o leopardo das neves rompeu o silêncio das alturas. Seu corpo se esticou ao limite. Pura força, pura precisão. As garras afiadas como lâminas encontraram o alvo. Um grito abafado ecoou na neve. O filhote caiu. A mãe argalha berrou, mas já era tarde. O predador não hesitou. Um giro, uma mordida. As presas fecharam-se sobre a garganta jovem e a luta cessou. O ciclo da vida cumprido, ou quase. Porque então
algo se moveu. Do outro lado do vale, o verdadeiro desafio surgia. Um lobo cinzento, colossal, coberto de cicatrizes de invernos antigos. Ele avançava com a calma dos que não precisam provar força. Seus olhos dourados, fixos, reivindicavam o prêmio e o trono. O leopardo rosnou baixo, o som vibrando na garganta como trovão contido. O ar parecia congelar entre os dois. Cada respiração, uma provocação. Cada movimento, uma ameaça. A montanha observava em silêncio. Dois reis, um território, um pedaço de carne e um pacto com a morte. O lobo deu um passo à frente, lento, deliberado. Exibia as presas, não para atacar, mas para declarar poder. O leopardo respondeu com o estalar da cauda, levantando pequenas nuvens de gelo como um estandarte de guerra. O tempo se arrastava. O vento uivava e o destino parecia pender de um fio. Até que, de repente, as sombras se multiplicaram. Entre as pedras e a neblina, outras formas emergiram. Olhos dourados, 6, talvez 7. O lobo não estava só. A montanha, antes palco de um duelo, tornava-se arena de um cerco. O leopardo recuou meio passo, os músculos tensos, um predador diante de um exército. A neve sob suas patas era agora o limite entre vida e esquecimento. Ele sabia, a força o havia trazido até ali, mas só a sabedoria poderia salvá-lo. Com os músculos tensos, o leopardo avaliou o impossível. Lutar contra a matilha seria suicídio, fugir uma vergonha, mas o orgulho não paga o preço da morte. Os lobos cercavam, seus rosnados ecoavam entre as pedras, um coro de fome e poder. O ar, pesado de tensão e sangue fresco, tornava-se irrespirável. Pela primeira vez, o rei das alturas se via sem trono. Com um rugido baixo, ele tomou a decisão. Não era covardia, era cálculo. O verdadeiro predador sabe quando atacar e quando desaparecer. Um penhasco, um último recurso, a única chance. Ele se lançou, não em fuga, mas em estratégia. Atacou o lobo mais jovem, um raio de força e fúria. O uivo do inimigo ecoou como distração. Enquanto a matilha se agitava, o fantasma já subia a montanha. Garras encontraram fendas minúsculas, o corpo se movia como vento solidificado. E, em segundos, o impossível aconteceu. Ele desapareceu nas alturas. Lá de cima, observou o banquete dos lobos, a vitória deles e sua própria sobrevivência. Perdera a presa, mas preservara a realeza. Porque naquele instante ele compreendeu. A montanha não tinha um rei. Tinha apenas quem ousava sobreviver nela. O leopardo respirou fundo. O frio queimava, mas a decisão o aquecia. O trono seria reconquistado, um ataque de cada vez. Quando a noite desceu sobre o Himalaia, ele moveu-se novamente, silencioso, letal, um fantasma renascido. Nos vales, o cheiro de tar flutuava no vento. O destino oferecia outra chance. Ele se abaixou, invisível entre as sombras geladas. O ar rarefeito vibrava com expectativa. E então, um salto, um rasgo de força pura, o impacto. A neve levantou-se em nuvens brancas. O silêncio voltou. Desta vez, a montanha pertencia novamente ao seu rei. O vapor subia da carcaça, misturando-se ao hálito quente do predador. Ele se alimentou rápido. Cada pedaço era força, cada respiração, sobrevivência. A carne fresca devolvia-lhe o vigor e, com ele, a certeza. Ele ainda era o rei. Não comia apenas por fome, mas por honra. A montanha devia saber. Ele voltara. Mesmo durante o banquete, seus olhos não descansavam. A neve escondia ecos. O vento trazia sinais. O perigo nunca dorme nas alturas. Os lobos podiam sentir o sangue, e o sangue chamava guerra. Quando terminou, arrastou a carcaça para as rochas, cobrindo-a com neve. Era mais que prudência. Era inteligência ancestral. Caçar é arte, mas reinar é estratégia. No dia seguinte, o sol pálido beijou os picos. O leopardo moveu-se em silêncio.
Não apenas caçava, patrulhava, marcas nas pedras, urina no vento, mensagens invisíveis gravadas nas montanhas. Aqui é o meu domínio. O tempo passou. A calma era apenas disfarce. Nos vales, sombras voltavam a se mover. A matilha estava lá, e desta vez ele não seria o caçado. O cerco recomeçou. Passos leves, olhos dourados, estratégia coletiva. Mas o leopardo não fugiu. Escalou, desapareceu nas paredes de pedra, tornou-se parte da montanha, invisível, imbatível. Os lobos, confusos, uivavam, procuravam um inimigo que já não estava lá. Ele os observava de cima, frio, paciente, imortal. E então, o contra-ataque, a carne escondida, o cheiro liberado, uma isca perfeita. 2 lobos jovens, famintos e tolos, romperam a formação. A disciplina da matilha se partiu. O caos começou. Do alto, o rugido ecoou pelos vales. O rei voltara. Ele desceu como uma avalanche viva, um raio branco de fúria e precisão. Um golpe, um corpo lançado ao vazio. O medo se espalhou mais rápido que o frio. A matilha fugiu. O Himalaia inteiro pareceu se curvar diante do fantasma que reinava outra vez. O silêncio que ficou não era paz, era poder, era o som de um trono reconquistado. No topo do mundo, sob o vento e o gelo, o leopardo das neves permaneceu imóvel, vitorioso, solitário, eterno.